Oi, pessoal. Vamos lá, né, a mais uma aula de redação. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês em relação ao poema. Nós vimos na aula passada um pouquinho sobre o poema. Vimos que o poema ele é feito através de versos e que um conjunto de versos ele vai formar uma estrofe. E vimos também, no caso, que o poema ela é uma composição literária em verso com intenção poética. Mas também a gente sabe que o assunto e a forma dos poemas, eles podem variar. Não são todos os poemas que vai ter a mesma forma ou o mesmo assunto. A gente sabe que de um autor para outro, eles podem dar variadas formas. E a gente sabe também que essas formas desses poemas não é só na estrutura, mas também a gente sabe que no formato. Alguns autores eles podem dar forma na hora de escrever o poema de maneiras diferentes, como vocês vão ver mais na frente, depois em relação o poema concreto, e aí vocês vão entender essa questão do poema visual, o formato que cada um poema tem, que até eles se relacionam, se assemelham em relação ao conteúdo que está sendo falado nesses poemas. Então, uma outra coisa também que a gente sabe em relação a esses poemas é que o poema ele tem quando a gente fala ou lê ou expressa um poema, a gente sabe que ele tem duas formas que a gente precisa ficar atento, que é a questão da forma e do conteúdo. No caso, quando a gente fala do conteúdo, ele está representado pelas informações, pelos pensamentos e pela expressão dos sentimentos do eu lírico. E o que é esse eu lírico que a gente sempre vê falar quando a gente está se retratando a poema? O eu lírico é o sentimento do autor, é todo aquilo que ele expressa em relação ao que ele está querendo, né, dizer, o que ele está querendo colocar naquele poema. Então, é isso que é o eu lírico, o sentimento, as expressões, as ideias do autor do poema. E uma outra coisa é que em questão a forma. A forma é a maneira como tudo isso está organizado no poema. A gente sabe que há várias formas de organização em relação a um poema. E essa organização está justamente em relação aos versos, às estrofes. A gente sabe que tem poemas que eles têm apenas 2, 3, 4, 5 versos, mas tem poemas que têm bem mais. E para cada, no caso, verso tido no poema, é dado um nome para esse tipo de verso. No caso, quando temos 3 versos, a gente chama de tercetos. Quando nós temos 4 versos, a gente vai chamar essa estrofe de quadras, quadrilhas ou quarteto. Quando tem 5, a gente vai chamar de sextilha ou de sextos. E quando tem 8, nós chamamos de oitavas. E quando temos 10 versos, nós chamamos de décimas. Então, essas são algumas formas em relação a como a gente pode ir estruturar o nosso poema. Mas também, pessoal, podemos observar também que em um poema ou existe a questão também da métrica, do ritmo e que isso a gente pode fazer o quê? Diferenciar de acordo com cada poema. Então, vai ser a mesma rima, vai ser o mesmo ritmo de todos os poemas? Não. A gente sabe que isso não acontece. Os autores, eles procuram diversificar tanto na rima quanto no ritmo do poema. E isso a gente sabe que ele pode apresentar versos regulares. E o que são esses versos regulares? Os que têm o mesmo número de sílabas poéticas, ou os versos irregulares, que são aqueles que sem medida padronizada. Então, o regular vai seguir um padrão, o mesmo número.
E já os irregular, o próprio nome já diz que não vai ter uma medida padronizada. Eles vão ter versos diversificados. Também temos os diversos tipos de rima, que no caso, como rimas internas. E que são essas rimas internas? São, no caso, quando ocorre no interior do verso. Então, as rimas, ela não é necessário que ela seja apenas no final do verso. Ela pode ser também no interior do verso. Já as rimas perfeitas, elas são as que apresentam e completam identidade dos sons no final, como eu já disse para vocês. Então, aquelas que vão fazer a rima no finalzinho do verso, elas são chamadas de rimas perfeitas. E nós também temos ainda as chamadas rimas imperfeitas, que são as que não apresentam identidade perfeita de sons. Isso quer dizer o quê? Que cada verso, ela pode ter uma rima diferenciada, ela pode ter uma rima de forma diferente uma da outra. Há poemas que não apresentam rimas. Nesse caso, esses versos eles são chamados de brancos. Então, quando não há nenhum tipo de rima, eles são chamados de branco. Em compensação, quando o verso traz uma rima entre ela, um verso branco, e este pode ser denominado de solto. Por quê? Porque ele vai estar sendo feito uma mistura entre versos brancos, entre rimas ou não. Então, mais um pouquinho, pessoal, em relação ao assunto sobre poema. A gente vai estar vendo nas aulas online um pouquinho mais sobre o poema. Vamos estar lendo esses poemas para a gente estar fazendo essa diferença em relação à forma e ao conteúdo de cada um poema, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, pessoal!